Iniciamos na semana passada, uma nova fase da escola bíblica, no nosso culto, às quartas-feiras, e agora um entendimento sobre a fé. Algo tão simples, mas ao mesmo tempo, irmãos, tanta confusão em torno disso, em torno da fé. O que nós vimos semana passada? Nós vimos que a fé, ela tem uma natureza, a natureza de Deus. Deus é Deus, Ele não muda. Ele é firme, é a rocha, literalmente a rocha inabalável. Aí se vê tanta gente batendo no peito, tenho fé, toda a fé do mundo, eu tenho muita fé. E aí você contempla muitas vezes e diz, mas cadê o resultado dessa fé? Porque se há uma fé e há muita fé, então tem que haver realmente, literalmente, muita ação de Deus e muitas bênçãos. A natureza da fé, então, como nós vimos, ela é firme. A natureza da fé é firme, quando ela é verdadeiramente a fé. E o que nós vimos mais? Nós vimos que ela só vem por um meio. Só existe uma forma, um meio de receber a fé, que deve habitar no coração de toda pessoa que é de Deus, que anda com Deus e quer andar com Deus. Como é que ela vem? O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, disse que a fé, ela é pelo ouvir. Às vezes você observa a concordância e a regência dentro de uma frase, e você diz assim, não seria melhor estar escrito assim, a fé vem pelo ouvir, mas não está escrito isso, está dizendo a fé é. Por que o Espírito de Deus colocou assim? Porque a fé, irmãos, é de natureza firme, quando ela é verdadeiramente fé, vinda de Deus pela sua palavra. Mas às vezes, irmãos, o que o Espírito Santo encontra é uma esperança. A esperança é boa. A palavra já diz, esperança, esperar alguma coisa. Mas esperança ainda não é fé. Então, a simplicidade. Nós precisamos estar diante de Deus com um coração bem simples e acessível ao que o Espírito Santo vem nos ensina. De tão simples que é, as pessoas acabam complicando. Hoje nós vamos entrar numa parte prática. Nós vimos no domingo o Senhor Jesus lançando no rosto, vamos dizer assim, a gente usa o termo assim, jogar na cara, né? Mas vamos aqui de uma forma um pouquinho mais suave, porque foi Jesus quem... Jesus disse para aquela multidão que o ouvia, e ele criticou literalmente a falta de fé do povo judeu, dos antepassados deles, daqueles que o ouviam. Jesus disse, nos tempos de Elias, houve uma grande fome sobre a terra. E o profeta não foi enviado a nenhuma, a não ser a uma viúva lá de Sarepta de Sidom. Quem veio domingo ouviu bem isso e na segunda também. Porque é importante, irmãos, entender, reforçar o entendimento, para que as coisas sejam simplificadas e você possa realmente, a gente possa andar com Deus e desfrutar daquilo que Ele dá. Meu Deus, o Senhor é Deus soberano, Ele pode qualquer coisa. Mas Ele estabeleceu as regras. Ele é Deus, mas Ele estabeleceu as regras. Então Jesus, Ele jogou na cara para dizer. Então lá, os seus antepassados, que viveram no tempo de Elias, passaram por um período de 3 anos e 6 meses de fome. A terra passou por grande fome. E havia muitas viúvas em Israel, a nenhuma profeta foi enviado. Eu chamo sempre atenção para isso, porque quando diz o profeta foi enviado, ora, ele foi enviado por Deus, para ela, para aquela. Então a bênção teve o endereço certo.
E eu sempre digo isso, faço lembrar isso. A bênção ou a maldição tem endereço certo. Embora muitas vezes pareça que é um acaso, pareça que a maldição, um acontecimento infeliz, pelo fator sorte que caiu na desgraça, ou seja, uma fatalidade. E quando você começa a entender bem a palavra, você diz, era necessário agir de acordo com a palavra. E aí muita gente critica isso e diz, mas tem que seguir a Bíblia em tudo? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não adianta querer engolir 66 livros da Bíblia, e não é isso que vai resolver a vida de ninguém. Importante é aquilo que se entende, entendemos com clareza, sentimos ali Deus falar, então vamos ali colocar em prática, vamos guardar, vamos fazer o que Deus manda e não fazer aquilo que Ele proíbe, enfim. Então Jesus, Ele criticou, na verdade, irmãos, a falta de fé do povo de Israel nos tempos de Elias e nos tempos de Eliseu. Quando foi no tempo de Eliseu, Jesus falou dos leprosos e disse, olha, esse olha por minha conta, no tempo do profeta Eliseu, naquele tempo, havia muitos leprosos no meio do povo de Israel. E nenhum deles foi purificado, nenhum. Senão Naamã, ou seja, que não era do povo de Israel. E era o general do exército que atacava Israel. Naquele tempo a Síria aterrorizava, pelo poderio, pelo poder que tinha. Quando Jesus falou isso, ficou todo mundo assim. Mas Jesus falou a verdade, jogou na cara deles. Vai dizer, olha, é isso, isso, isso. Por que Jesus falou aquilo? Porque em Nazaré, ele não pôde realizar quase que milagre nenhum. Ele disse, um profeta não tem honra na sua própria terra. As pessoas olhavam para Jesus, e quem conhecia a família, Maria, o José, aí dizia, ele é filho do carpinteiro. Ele é filho do carpinteiro. Então, muitas vezes, irmãos, o cristão se perde no natural, deixando a simplicidade da palavra, a palavra de Deus, sobre a qual o Espírito Santo está velando para fazer acontecer. Hoje nós temos aqui uma pergunta. A primeira é, por quê? Para andar com Deus é necessário ter fé. E essa fé de que a Bíblia fala. Por quê? Então o Espírito Santo responde isso lá mesmo na carta aos Hebreus. Vamos lá? Carta aos Hebreus, no capítulo 11, agora no versículo 6. O que diz aqui, o que o Espírito Santo nos diz aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Vamos juntos? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que está vendo, gente? Além de crer que Ele existe, se aproxima dEle, precisa crer que Ele é recompensador, galardoador. Ou seja, Ele presenteia, Ele recompensa, Ele dá bênçãos, Ele é abençoador. Às vezes, irmãos, as pessoas se aproximam de Deus, mas por falta do conhecimento da palavra, das Escrituras, a pessoa continua com os mesmos medos, os mesmos pavores, a mesma insegurança. Então, a pessoa que começa a ouvir a palavra de Deus, ela está se aproximando de Deus, se aproxima. Agora precisa disso, crer que Ele existe e que Ele recompensa. Ele quer ser buscado. É impressionante. Uma vez um cidadão participando de um culto nosso, um culto meu, alguns anos atrás.
E às vezes a pessoa, ela pensa que ela conhece o Senhor Deus na integridade. Conhece Deus em tudo. Aí o moço veio falar comigo e disse: eu sou evangélico, sou de outra denominação. Olha só, gente, eu tenho os pés no chão. Já começou aí. Eu sabia que lá vinha afronta. E ele disse: vocês pentecostais são muito engraçados. Vocês incomodam Deus o tempo todo. Por qualquer coisa vocês oram, por qualquer coisa vocês chamam a presença dele, vocês usam o nome dele. Eu não aprendi assim, não penso assim. Dificilmente eu incomodo Deus. Interessante que você olha na Bíblia e você vê. Vou te dar um exemplo. Na carta aos Tessalonicenses, o Espírito Santo diz assim: orai sem cessar. Quem sabe está escrito? Está em 1 Tessalonicenses, dentro do capítulo. Você anota se você quiser ver em casa. Tá? Primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Tem lá, você encontra ali. Orai sem cessar. Você abre o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Estou citando, alguém pode estar visitando a igreja assim: isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Aí Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfaleça, nunca desanime. Quer dizer que Deus quer ser buscado. Ele quer ser procurado. Ele tem prazer em atender, em socorrer, em libertar. Mas Ele estabeleceu as regras. E o meio pelo qual nós o encontramos é na sua palavra. E quando se assume a palavra e se age de acordo com a palavra, prova-se então que o coração está produzindo fé. Andamos com Deus a quem não vemos. Eu não vejo Deus, eu ando com Ele. Por que eu ando com Ele? Por que eu posso ter essa certeza? Porque está escrito. Jesus diz que quem o recebe tem a presença dele em todo o tempo a partir daquele momento. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Pronto. Então é colocar isso no coração. Então vocês chateiam Deus demais. A minha vontade era dizer assim: o que o senhor veio fazer aqui? Mas a gente segura as vontades, tá? E diz assim: Senhor, é o que está escrito, amém? Deus abençoe o Senhor. Encerrou o assunto. Encerramos o assunto. Vocês chateiam Deus demais, vocês incomodam Deus demais. Por qualquer coisinha vocês chateiam Deus. Olha só, qual é o pai rico e amoroso que gostaria de ver o seu filho passando necessidade e quando ele quisesse o socorro, ele ia bater na porta do vizinho? Fala para mim. Qual é o pai que ia ficar feliz da vida? O pai ia dizer: peraí, meu filho, eu não tenho tudo para te dar, por que você não veio falar comigo? Porque você foi bater na porta do vizinho. Pensa nisso. Então Deus quer ser buscado. E isso é fé, porque você não vê Deus, mas você ouve a palavra que garante a presença dEle, pela pessoa de Jesus, pelo nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Você ouve isso e você diz: encontrei Deus. E você começa a orar a Deus, chamando de Pai, porque Jesus te abriu o acesso. Então isso parece absurdo para algumas pessoas e até para algumas que dizem ser de Jesus. Daí então, se vê que muita gente que é de Jesus sofre as mesmas coisas, passa pelas mesmas lutas e muitas vezes cai nas mesmas desgraças que pessoas sem Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, que nada difere de qualquer cristão, ou seja, a pessoa que aceitou Jesus e precisa dele para tudo e precisa conhecê-lo, ele disse que em tudo nós fomos enriquecidos em Cristo. Enriquecidos. Mas em duas coisas: na palavra e no conhecimento. Ou melhor, pela palavra e pelo conhecimento. Que conhecimento? Você passa a entender como as coisas funcionam. Quando você descobre qual é a origem do mal que está te atingindo, você não vai fazer uma meia obra, você vai lá na raiz. Exemplo disso, a Bíblia diz que a maldição sem causa
não encontra pouso. Então vamos à causa. Aí Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento está à disposição, irmãos, de qualquer pessoa. A coisa é tão linda que Isaías diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Olha que coisa tremenda. A terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Agora é claro que é necessário, há um meio para se receber isso. Se receber a presença de Deus, o entendimento da palavra de Deus. E como é que é isso? Pelo ouvir. Então nós vimos semana passada o apóstolo Paulo dizendo: a fé é pelo ouvir, ou seja, a fé é sempre presente, depende de quem escuta a palavra e da forma como escuta. Então hoje nós vamos dar um avanço nisso, nesse entendimento. Por quê? Porque a responsabilidade de adquirir uma fé firme, ou de produzir no coração, dentro de cada um, uma fé firme, que vai trazer, que vai atrair o coração de Deus, e vai fazer a palavra de Deus operar, de quem depende isso? A Bíblia vai explicar. Nós estamos na carta aos Hebreus, vamos no capítulo 4, aqui mesmo, na carta aos Hebreus. Então, no capítulo 4, no versículo 2. O que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Uma mistura da palavra com a fé. Mas de quem o Espírito Santo está falando? Está falando, irmãos, Jesus quando veio, quando iniciou seu ministério físico, no corpo físico, ele pregou. Aliás, vou fazer uma pergunta para a igreja, para você. Qual foi a primeira pregação oficial de Jesus Cristo? Incrível, né? Isso mesmo, arrependei-vos. Que isso, pastora? Não, pastora. Eu já li os 4 evangelhos, só vejo Jesus curando e libertando, expulsando demônios e curando cegos de nascença e paralíticos. Jesus pregava, irmãos. Ele ensinava. O Espírito Santo, usando Isaías, diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. O que mais Jesus fez foi abrir o conhecimento das pessoas para um mundo desconhecido, que é o mundo espiritual. Quem imaginaria que Satanás atua com demônios numa sagacidade absurda para destruir a humanidade? Ou para usar pessoas como ele quer? Na bebedeira, na prostituição, no ódio, nas contendas, na miséria. Pois é. Então, Jesus ensinava, ele pregava, ele apresentou uma realidade até então desconhecida. Então, Jesus, ele veio e pregou a mesma palavra para os judeus e para os chamados gentios, que eram as pessoas da sociedade que não faziam parte do povo de Israel. Que a Bíblia chama assim, outras gentes, os gentios, ou seja, um povo que não era do povo de Israel. Então Jesus vem e prega para Israel e prega para todos os outros povos. Aí vem o Espírito Santo e revela isso aqui e diz assim: olha, a mesma palavra que foi pregada para um povo que não era de Israel, foi pregada para Israel. Só que eles não misturaram a fé com a palavra que ouviram. Que isso, pastora? Nós não estamos estudando sobre a fé? Então isso aqui é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo.
Quando você mistura um suco de uva na água, você nunca mais separa os dois. Nunca mais. Você vai conseguir separar? Consegue? Quando você... Eu vou usar um exemplo aqui, literalmente absurdo, mas todo mundo vai entender. Você quer uma vitamina de banana, você quer banana, mamão e aveia. Aí você joga o leite. Você tem a banana, você tem o mamão, você tem a aveia, você tem o leite. Tudo separadinho. Você mistura tudo, mete no liquidificador. Você vai separar depois? Você vai separar? Alguém consegue fazer isso? Impossível. Porque misturou bem. Ficou uma coisa só. Parece uma coisa louca, né? Mas eu gosto dessa simplicidade. Porque aí você entende. Quando você ouve a palavra com o coração aberto, você está recebendo o próprio Jesus, que está te iluminando, te esclarecendo, te ensinando coisas. Mas quando você põe a fé, você assume que aquilo ali é a verdade. Se é uma palavra de cura, você desperta uma fé para ser curado. Se é uma palavra de uma bênção que você precisa, você busca essa bênção. Por quê? Porque Deus falou. Você ouviu a palavra e colocou uma fé em cima. Ninguém tira isso de dentro de você. Pergunte a qualquer pessoa que já está há anos e anos andando com Jesus e que não abre mão da sua salvação por nada. Alguém que a família meteu a marreta, que colegas abandonaram, amigos desprezaram. Diz assim, vem cá, por que você não larga essa coisa de ser crente, de ser evangélico e vem para o nosso meio novamente? Vem fazer parte da turma. Pergunta para uma pessoa que tem uma fé pura. Uma fé literalmente simples, mas pura. Uma fé perfeita. Uma pessoa que se converteu e diz assim, encontrei a verdade. Encontrei a verdade. Encontrei Jesus. Você vê que muita gente se converte e vira as costas para Jesus. E outras pessoas são tão apegadas a Jesus que ninguém consegue desgrudá-las de Jesus. Por quê? Porque a palavra entrou no coração delas de tal maneira que se misturou com ela. A pessoa agora, ela tem Jesus dentro de si. É ela e Jesus, Jesus e ela. Ela não vive sem Jesus e Jesus não a abandona. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Assim também é para o recebimento de alguma bênção. Quando a pessoa coloca no coração que aquilo que Jesus fala é a pura verdade, ela está literalmente diante da sua bênção. Por quê? Porque a palavra de Deus é imutável. A fé é firme, o firme fundamento, um alicerce tão firme que está esperando o edifício. Então, eles ouviram a mesma palavra. O povo de Israel ouviu Jesus. Muitos judeus andavam atrás de Jesus. O povo de Israel era composto de diversos segmentos de entendimento. Um grande grupo eram os fariseus, foram os que mais atacaram Jesus. Eles não acreditaram que Jesus era aquele de quem os profetas haviam falado que Deus enviaria para remir Israel. Então, para eles, Jesus era um impostor. Só que outros que não eram daquele povo de Israel, acreditaram em Jesus e assumiram Jesus. O que aconteceu? A mulher hemorrágica. Quando ouviu falar de Jesus, o que ela falou dentro de si mesma? Se eu tão somente tocar o seu manto, vou ficar curada. Ou seja, o que ela ouviu falar de Jesus, ela guardou, ela alimentou e jogou a fé ali em cima, ou seja, uma certeza. Se eu fizer isso, eu vou ser curada. Quando uma pessoa está ouvindo a palavra, irmãos, quando ela está ouvindo a palavra, uma palavra de salvação, se aquela pessoa abrir o coração, ela diz, eu quero esse Jesus, eu quero minha salvação eterna. Se é uma palavra de cura, ela está enferma, ela diz o quê? Jesus foi lá no Calvário por mim, ele sofreu as minhas dores, espera aí, então não vou aceitar, eu vou lutar contra isso. É o começo da vitória. Só que isso é trabalhado dentro.
Então eu ouço a palavra, é Deus falando. Eu coloco no meu coração aquela certeza, peraí, Deus está me falando isso aqui. Quem é que sonda isso? O Espírito de Deus. Gente, o Espírito Santo observa quem dá atenção à palavra no seu coração ou quem simplesmente escuta. Isso te faz lembrar alguma coisa? A mim me faz lembrar, sim, a parábola do semeador. A palavra foi plantada, foi semeada. Então, o semeador, ele sai a semear a sua semente. Vai jogando a semente nos canteiros. O canteiro ali é o chamado caminho, que é o caminho da semente. Então, ele joga a semente. Só que a primeira parte cai onde mesmo? À beira do caminho, na terra pisada. Pega a semente e joga na calçada. Se cair uma chuvinha e tiver uma terrinha, parece que ela vai brotar, mas daqui a pouco ela morre. Não acontece nada. Na calçada, normalmente jogou, não vai acontecer nada. Ele continuou jogando a semente. A segunda semente vai e cai onde? No meio de pedras. Ela cai em cima de pedra. O sol está quente. Ela tenta estourar, o sol arrebenta com ela. Acabou. Não produziu nada. Ele continua jogando a semente. Ela cai onde? No meio de espinhos. Tudo isso tem explicação, não tem na Bíblia? E aí ela fica sufocada no meio dos espinhos. Produz fruto muito, muito, muito ruim. E por fim, ele joga mais uma vez a semente e ela cai numa boa terra. E ela começa a produzir. A boa terra, gente, é quando o coração recebe a palavra de bom grado, com prazer, com alegria, e coloca sobre essa palavra uma certeza absoluta. Deus fala isso. Às vezes as pessoas desafiam a gente. Vem cá, por que vocês não têm medo? Por quê? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Vocês são loucos. Mas não está escrito que Deus se oferece para nos aninhar, para nos abrigar, que Ele se coloca como uma ave que acolhe os seus filhotes? Então, gente, ou assume isso, ou deixa de desfrutar disso. Foi o caso deles. Porque também a nós foram pregadas, vamos ler de novo, Hebreus 4:2. Vamos juntos? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Agora, a resposta da minha pergunta. Eu fiz uma pergunta. Eu perguntei, quem é responsável por produzir uma fé dentro de si que vai agradar a Deus? Porque a Bíblia diz, sem fé, ninguém agrada a Deus. Quem é responsável? É Deus ou somos nós? Somos nós. Nós somos responsáveis, no momento em que ouvimos a palavra de Deus, de colocar naquela palavra uma confiança, uma certeza absoluta, ao ponto de lutar por aquilo, ou assumir aquilo, ou tomar posse daquilo. Então, o Espírito Santo está explicando como é que a fé vem no coração. Uma fé verdadeira, uma fé que é produzida dentro do coração, uma fé que agrada a Deus, mas uma fé que tem que ser posta em ação. Se eu sei que Deus ouve a minha oração, e eu posso fazer um pedido a Ele, uma petição, que Ele vai me ouvir, e se o meu pedido agrada a Ele, Ele vai me atender. Pastor, quando é que eu sei que o meu pedido vai agradar a Deus? Se é aquilo que você está buscando, está dentro da palavra. Ah, pastor, eu não sei se Deus quer que eu passe por um sofrimento aqui na terra, eu não sei se Deus quer que eu seja curado. Dói na alma da gente quando pessoas veem Deus com chicote na mão, quando pessoas veem um Deus perverso. Diz assim, mas peraí, eu quero olhar lá, eu leio o Antigo Testamento, não aguento. Por quê? Porque mata, faz, acontece. Vai em Jesus no Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não se perca, mas tenha. Vem cá, quem é que quer um ser humano como a gente eternamente do lado? Eterna, 1000 anos, 1 milhão, 1 bilhão. Ai, para, pastora. Está vendo? Não existe amor como o amor de Jesus. Então ele não quer ninguém agonizando, sofrendo, levando pancada, passando necessidade. Mas é preciso ouvir a palavra, colocá-la no coração e trabalhar essa palavra numa certeza. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Você já ouviu o desdém de algum evangelho dizendo: vocês são queridinhos do Papai do Céu, não podem sofrer nada? Alguém já ouviu isso? Vocês são queridinhos do Papai do Céu. Eu tenho culpa se Deus quis mimar o seu povo? Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu? Ele chama para aliviar. Amém, Jesus? Então, gente, nós agora vamos contemplar duas coisas básicas que você vai ver em Jesus Cristo, tremendas. Duas coisas tremendas, numa prática. Primeiro, feche os olhos, põe as mãos no coração, diz assim: Senhor, me abra mais o entendimento, para que eu desfrute de tudo que o Senhor tem preparado. Diga para mim, diga: Jesus, me ensina, me ajuda, me abra o entendimento, abra os meus olhos espirituais. Diga: Senhor, eu quero, eu preciso. Diga: eu estou aqui para te ouvir. Diga: graças a Deus. Vamos abrir agora em Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Depois de Mateus vem Marcos, né? Marcos é o segundo evangelho. Capítulo 2. O título é O Paralítico de Cafarnaum. Amém? Podemos? Então vamos juntos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes o quê? Então dá uma paradinha aqui. Bom, pessoal, gente, as pessoas daquela região souberam que Jesus estava em casa. E ele está em casa, vamos lá, vamos correr lá. Jesus está em casa, está lá. Então vamos lá, porque ele cura, ele liberta, ele abençoa. Vamos lá. Ele multiplica pães e peixes, vamos lá. Chegaram lá, lotaram a casa, ficou gente do lado de fora. Todo mundo querendo, com certeza, ser tocado por Jesus, receber uma bênção de Jesus. Primeira coisa que ele fez, anunciou a palavra, pregou a palavra. Pregou a palavra, foi a primeira coisa que ele fez. Ele viu aquela multidão, começou a pregar a palavra. Então, irmãos, a fé, ela só pode ser produzida genuinamente no coração quando a pessoa ouve a pregação da palavra. Quando ela ouve a palavra que é Jesus. Daí essa confusão, eu tenho fé. Você vê qualquer pessoa que não abre uma Bíblia, nunca abriu uma Bíblia, não suporta ouvir nada da Bíblia, nos critica violentamente. Não, eu tenho toda a fé do mundo. As pessoas não dizem? Dizem ou não dizem? Ah, eu tenho muita fé. Ah, então você ouve a palavra, você lê a Bíblia. Que Bíblia? Eu sou uma pessoa de fé. A gente não discute. Mas nós sabemos, porque a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, diz que só há uma fé pura, verdadeira, quando se ouve a palavra de Deus e se mistura essa palavra com
a fé do coração. Ou seja, uma certeza. Essa é a verdade. Isto é verdadeiro. Muito bem. Então Jesus olha aquela multidão e logo começa a pregar a palavra. Ele começa a falar das coisas de Deus. Ele começa a revelar os segredos que as pessoas não sabem. Quantas pessoas passam a vida, gente, com interrogações dentro de si, assim, por que eu sofro tanto? Poxa, eu não sou uma pessoa perversa. Poxa, eu não faço mal para ninguém, por que eu sofro? Por que eu vivo doente? Por que eu não dou sorte? Poxa, por que eu lutei tanto e não consigo nem trabalhar na minha profissão? As pessoas não sabem. O mundo espiritual trabalha e não se apresenta, a menos que se ouça Jesus. Foi Jesus quem veio esclarecer que os sofrimentos estão todos ligados, todos eles atrelados a ações de Satanás. Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo invadiu a terra como um ladrão, para dominar a humanidade. Aí Jesus vem. Ele vem para quê? Para apresentar a verdade. Ele é a verdade. Ele vem para quê? Para iluminar quem está em trevas. Ele vem para quê? Para tirar o povo, as pessoas, do sofrimento em que estavam presas. Só que você só descobre isso ouvindo a palavra. Depois você passa a ler e você entende. Ah, se as pessoas dessem atenção ao que a Bíblia Sagrada revela. Mas quanta gente tem verdadeiro asco. Ah, essa Bíblia, esse livro de crentes, essa Bíblia dos evangélicos. A Bíblia não é o livro dos crentes nem dos evangelhos. Ela é a verdade. Ela é a palavra viva de Deus. Ela é literalmente a luz que vai iluminar quem está em trevas. Então Jesus começa anunciando a palavra, ou seja, mostrando às pessoas, revelando os segredos. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Quantas pessoas aí começam, ai meu Deus, onde será a causa, que causa é essa? É só buscar um pouquinho que Deus mostra. Você quer ver um exemplo? Uma das coisas mais comuns, irmãos, que a gente mais corrige no nosso meio, é a forma de falar. Quantas pessoas usam uma linguagem medrosa? E você diz, isso não é confiança em Deus. Quem confia, assume o que está escrito. A exemplo disso, o que nós temos? Muitas partes. Nós temos o rei Davi. Nós temos o salmista do Salmo 91. E depois que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele abre a boca e fala da sua fé. Ele diz, eu direi do Senhor, direi, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Por que ele expôs isso Por que isso veio parar nas Escrituras? Porque o Espírito Santo quis. Mas por que ele falava isso? Porque nós devemos falar e assumir o que está escrito a nosso favor. O mundo espiritual tem ouvidos. O diabo sabe muito bem quando uma pessoa assume o poder de Deus na sua vida e quando ela balbucia versículos cheia de medo. Eu estou te dando o exemplo mais simples, que é o mais comum no meio evangélico. Confissões erradas. Pessoas confessam medos. Confesse o medo. Diga que tem medo da doença e aquele espírito de enfermidade vai começar a perseguir. Diga que tem medo de uma desgraça e vai até perder o sono. Vai passar a ter pesadelos. Vai viver atormentado. O que está dentro de nós é o que vai trabalhar na nossa vida, criando uma atmosfera. O Espírito Santo diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Então você vê que Jesus está anunciando a palavra de Deus a uma multidão. Agora continua aqui o fato. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4.
E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Isso aqui é um fato muito interessante, né, gente? Aqui já mostra uma coisa. Eles combinaram entre si, esses 4, para carregar um amigo que estava paralítico. A Bíblia aqui não diz se ele era paralítico de nascença ou se ele caiu numa desgraça e ficou paralítico, enfim. Mas eram 4 amigos, sem dúvida nenhuma eles combinaram. Vamos pegar nosso amigo e vão levar até Jesus. Por quê? Porque Jesus está curando. Você já vê neles aqui, tá? Com certeza, né? Ele já tem dentro de si um propósito. Nós vamos levar ele até Jesus, Jesus vai curar. Por isso eles não veem dificuldade, chegam até a abrir o telhado de uma casa que não é deles. Depois resolvem o problema. Quem sabe já até combinaram antes, olha, se não der para entrar, não está dando para entrar. Vão abrir um buraco, se cair alguma telha e quebrar, a gente assume a responsabilidade. Mas o negócio é botar esse homem diante de Jesus. Por quê? Porque ele tem poder para curar. O que está dentro, o que se planeja, o que se faz, é o que vai mexer com Deus. E eles conseguiram. Por quê? Aí eles baixam lá aquele leito diante de Jesus. Aí vem o versículo 5. A chave está aqui. Quem vai ler comigo? Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho. Uma pergunta, o que Jesus viu? O que Jesus viu? Você não consegue ver a fé de ninguém, mas Jesus vê tudo. Está vendo, gente? Olha que coisa simples e tremenda, gloriosa. Jesus olhou para... Aqui não diz que Jesus viu a fé do paralítico. Diz, vendo-lhes, colocou no plural. Ou seja, ele examinou cada um e viu que todos eles tinham fé. Todos eles tinham uma certeza, ele vai ser curado. Jesus vai curar. Então Jesus tem o poder de ver dentro do coração, de examinar pensamentos. Sabe o que se passa dentro de cada um. Às vezes você escuta pessoas repetindo tantos versículos de segurança, mas de repente ela apresenta um medo daquilo que ela assume e não tem. Proteção. Às vezes você vê uma pessoa afirmando o sacrifício do Calvário, que tem uma fé extraordinária para viver em saúde, mas você não sabe que ela tem pavor das enfermidades. E Jesus sabe que aquela pessoa fala o que ela não assume. Então, Deus examina o coração. Ele conhece. Pastora, que isso? Estes homens, com certeza viram ou ouviram falar de Jesus, colocaram um propósito no coração, não mediram esforços e lá foram vencendo barreiras para que aquele amigo fosse curado. Jesus contempla e olha cada um por dentro e diz: eles têm fé. Vira para o moço e diz: filho. Isso que é interessante. Agora Jesus o chama de: olha, filho, teus pecados são perdoados. Jesus examinou o coração e viu que ele queria não somente a cura, irmãos. Ele queria realmente conhecer Jesus. Ele queria a sua cura, mas ele queria o céu, ele queria Deus, ele queria andar com Deus. Jesus disse: filho, ou seja, agora você descansa porque os pecados já foram perdoados. Você sabia que toda pessoa que aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz, quando a pessoa recebe, é lavar os pecados com seu próprio sangue? Quem sabe disso? Uma pergunta: existe amor maior do que esse? Não. Então esse homem encontrou o amor de Deus, o amor de Cristo. Então as duas coisas estão aqui. A primeira é que Jesus viu a fé. A segunda, esse homem, além da cura, ele quis a salvação. E ele alcançou. A gente vê muita gente hoje andando pelas igrejas, berrando versículos no nome de Jesus, mas nem sempre tem prazer em ouvir a pregação da palavra. O que é o mais necessário para conhecer a Deus, para assumir cada um a sua posição e para chegar ao final de uma carreira, alcançando o mais importante e precioso: a vida eterna.
Agora, gente, a vida aqui na terra, ela sempre vai apresentar obstáculos, problemas, lutas. Jesus sempre vai estar pronto a trabalhar na vida de cada um, mas sempre por um único meio: literalmente colocar a fé em ação. Foi o que eles fizeram. Eles combinaram entre si, eles foram apanhar aquele amigo, eles venceram todas, carregaram aquele amigo pelo meio da rua, em cima de uma maca ou de uma padiola. Eles não viram dificuldade, romperam barreiras, desceram aquele homem diante de Jesus. Você vê atitudes em cima da fé. É isso que o cristão tem de praticar. Você ouve uma palavra que você tem que liberar um perdão e você continua guardando um rancor, você não teve atitudes em cima de uma fé. Porque a fé veio para você perdoar. Por que a fé veio? Porque Jesus ordenou e você entendeu. Muitas vezes, irmãos, o cristão tem a possibilidade de se encher de fé para agradar a Deus, mas ele segura dentro do seu eu. É aí que muita gente boa se perde diante do próprio Deus. Não foi o caso deles. Para terminar, vocês viram que os fariseus logo atacaram Jesus. Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus tem poder de perdoar pecados. Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados? Ou dizer levanta-te, toma tua cama e anda? Ou seja, o pecado tinha alguma coisa a ver com a história passada na vida dele. Sabe o que é pecado, irmãos? Errar o alvo é não agir de acordo com a palavra. Você quer ver um pecado que a pessoa não acredita ou não assume? Abre a boca, se veio uma dor e você diz: mas a minha dor, Jesus vai olhar para você e vai dizer: ô mentiroso, ô mentirosa, eu não levei sobre mim, eu não carreguei em mim mesmo a tua dor. Pastora, mas eu vou mentir? Se eu estou com dor, eu não vou dizer que eu estou com dor. Dizer que está com dor é uma coisa, dizer a minha dor é outra. Deu para entender? Um dos graves problemas no meio dos filhos de Deus é falar literalmente contradizendo o que está escrito. Eu sempre digo: respeite a ciência, respeite a medicina, mas assuma a palavra de Deus acima de tudo. Por quê? Porque aquilo que a ciência não puder está nas mãos do Senhor. Então, igreja, vamos despertar. Então, gente, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando esses 4 combinaram entre si: vamos levar o nosso amigo até Jesus, porque ele vai curá-los. Ele vai curá-lo, Jesus vai curá-lo. Ou eles viram Jesus em ação, ou eles ouviram. O que eles colocaram no coração? Uma fé, uma certeza, um fundamento. Vamos e vamos voltar com ele curado. E assim aconteceu. Pessoal, é lindo demais viver da fé. Para terminar, a prova de tudo isso aqui. Pastor, a prova de tudo isso aqui. Jeremias capítulo 17. A conclusão. Jeremias capítulo 17. Para ninguém dizer assim: a pastora... Não, vai dizer assim: a palavra de Deus diz. Então vamos. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Jeremias. Isso. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Quem lê comigo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Segundo o fruto. Deus esquadrinha o coração e prova pensamentos. Mas tem que ter ação. Muito bem. Aqueles 4 não apanharam aquele moço e levaram até Jesus, sim ou não? Eles tiveram atitudes em cima de uma fé. Às vezes a pessoa, irmão, diz que tem fé para receber uma bênção, mas não tem nem a fé para orar, para chegar diante de Deus, fazer um pedido firme daquela bênção que está querendo. Quanta gente ora e continua com as dúvidas a respeito da sua oração, da sua bênção, e não espera aquela bênção com segurança.
E não toma posse daquela bênção como quem entregou nas mãos, o pedido nas mãos de quem tem e quem pode fazer. Então fé é muito simples de ser alcançada. Eu ouço a palavra de Deus, ela me garante uma bênção. Eu assumo, eu vou buscar essa bênção. Eu vou ter uma atitude em cima da minha fé. Como me alegro quando eu escuto alguém dizer assim, depois de uma oração de cura, alguém diz assim: pastora, passei a noite cheia de dor, mas eu orei a Deus, falei: Jesus, eu vou na tua casa e vou sair de lá curado. E a pessoa vem, a gente tem aquela inspiração de fazer a oração de acordo com a gente ora, a pessoa diz assim: saiu o problema. Porque ela teve uma fé que tocou o coração de Deus, mas ela teve uma atitude. A mulher hemorrágica, se eu tão somente tocar o seu manto, vou ficar curado. Então aqueles 4 tiveram uma fé, juntamente com aquele... Se o paralítico estava junto, se tinha fé ou não tinha, eu creio que todos eles tiveram, porque diz que Jesus viu a fé deles e vendo-lhes a fé. Então Deus examina o nosso coração, examina os nossos pensamentos, porque quando a gente diz assim, vou conseguir essa bênção, Deus já sabe se aquilo está firme no coração ou se é uma escorregadinha de boca para fora. Deu para entender hoje um pouquinho melhor a fé? Curva a sua fronte. Jesus, muito obrigado. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração e agora teus filhos estão prontinhos para repreender o mal, para tomar posse da bênção que estavam desejando e que a tua palavra garante. Jesus, a ti toda a glória. Opera, Jesus. Nosso Deus, Pai, pela tua fidelidade. Nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém?